A primeira ideia de determinante presume-se que já exista na China Antiga, onde os coeficientes de equações lineares eram representados com varetas de bambu. Em 1683, no Japão, o matemático Seki Shinsuke Kowa, baseando-se em ensinamentos chineses, utilizava varetas para resolver sistemas lineares de um modo muito semelhante ao processo usado hoje para o cálculo de determinantes. Em 1693, o matemático alemão Gottfried Wilhelm Leibniz criou a teoria dos determinantes, também resolvendo sistemas lineares. Em 1750, o matemático suíço Gabriel Cramer, desconhecendo os trabalhos já feitos, reinventou os determinantes ao estabelecer e publicar uma regra que leva o seu nome para resolver os sistemas lineares. A título de exemplo, o seguinte sistema de duas equações pode ser resolvido usando a famosa regra de Cramer, que se baseia no cálculo de determinantes. Em 1812, Cauchy escreveu 84 páginas sobre determinantes e, a partir daí, esta teoria tornou-se um ramo da álgebra, passando então a ser largamente utilizada. Mas nesta aula vamos ver como calcular um determinante de ordem 3 usando a regra de Sarros. Usemos, portanto, uma matriz M de ordem 3, 3 linhas e 3 colunas, cujas entradas podem ser qualquer valor. Define-se determinante da matriz M de ordem 3 como delta. Este cálculo do determinante de terceira ordem pode ser feito por meio de uma fórmula prática, denominada regra de Sarros. Vejamos então como funciona esta regra. O primeiro passo é repetirmos as duas primeiras linhas na parte inferior do determinante. Em seguida, calculamos a soma do produto dos elementos da diagonal principal com os dois produtos obtidos pela multiplicação dos elementos das paralelas a essa diagonal. Cada produto deve ser precedido do sinal positivo. O derradeiro passo é calcular a diferença do produto dos elementos da diagonal secundária com os dois produtos obtidos pela multiplicação dos elementos das paralelas a essa diagonal. Aqui, cada produto deve ser precedido do sinal negativo. E assim, o valor do determinante será dado pela soma dos produtos das diagonais principais, subtraindo os produtos das diagonais não principais. Mas agora vamos apresentar um exemplo concreto. Para isso, peguem num papel e caneta e acompanhem todo o exercício com atenção. Considere-se o seguinte determinante de ordem 3 e vamos aplicar novamente a regra de Sarros para obter o resultado. Repetimos as duas primeiras linhas na parte inferior do determinante. Calculamos a soma do produto dos elementos da diagonal principal com os dois produtos obtidos pela multiplicação dos elementos das paralelas a essa diagonal. Calculamos então a diferença do produto dos elementos da diagonal secundária com os dois produtos obtidos pela multiplicação dos elementos das paralelas a essa diagonal. Contas feitas. Assim se obtém o valor do determinante. Mas vejamos agora um exemplo completamente diferente, a partir de uma interpretação geométrica, a partir de um paralelepípedo gerado pelas colunas de vetores U, V e W. Ou seja, olhemos para um paralelepípedo, em que os lados são formados pelos vetores U, V e W. O determinante A, em valor absoluto, é igual ao volume do paralelepípedo, ou seja, este volume é igual ao valor absoluto do determinante da matriz formada pelas coordenadas dos vetores colocados em colunas. Se o volume é zero, significa que os vetores são complanares, não existindo desta forma volume. Por exemplo, o volume do paralelepípedo é formado pelos vetores U de coordenadas 1, 0 e 1, e V de coordenadas 0, menos 1 e 2 e pelo vetor W de coordenadas menos 1, 2 e 0.
O volume do paralelepípedo é dado pelo valor absoluto do determinante delta, cujas colunas são os valores das coordenadas dos vetores u, v e w. Ou seja, aplicando a regra de Sarros, obtemos o valor de delta igual a menos 5. Significa, pois, que o volume do paralelepípedo, formado pelos vetores u, v e w, é o módulo de delta, ou seja, 5.